Eu nunca pensei que pisaria de novo na estrada de terra que leva a São Miguel do Norte. 40 anos, parece que o mundo girou 1000 vezes sem mim. O ar aqui é o mesmo, seco, carregado do cheiro de capim queimado e café torrado vindo de alguma cozinha distante, mas o resto está diferente. Ou talvez seja eu que mudei demais para reconhecer. Saí da cadeia numa noite sem lua, com o coração batendo tão forte que parecia que ia acordar todo mundo no presídio. Não vou dizer como consegui, isso não importa agora, mas a cada passo que eu dava, a lembrança dos portões de ferro se fechando atrás de mim se misturava com a lembrança de quando eles se abriram, 40 anos atrás, para me engolir de vez. Eu tinha 28 anos, um corpo forte e a vida inteira pela frente. Quando voltei a sentir a liberdade no rosto, já não tinha mais juventude, nem dentes inteiros, nem amigos esperando. O caminho para o vilarejo é longo, mas a estrada conhece minhas pegadas. As pedras ainda estão no mesmo lugar, algumas árvores continuam tortas como antes, e o vento sopra igual, assobiando nos ouvidos como fazia quando eu era menino. Só que agora, cada canto que passo me cutuca a memória, e não são memórias boas. Cheguei à entrada da vila ao amanhecer. A placa de madeira com o nome Bem-vindo a São Miguel do Norte estava caída, comida pelo tempo e pelo cupim. As primeiras casas já não eram de barro cru, mas de tijolo e telha. Havia um bar novo onde antes ficava o armazém do seu Pedro. E mais silêncio do que eu lembrava. Um silêncio que não era só da madrugada, mas de gente que prefere não falar. Eu sabia que não ia ser bem-vindo. Não depois do que aconteceu. Aqui, notícia ruim corre mais rápido que rio na enchente, e memória ruim nunca seca. Ainda assim, meus pés me levaram até a rua principal. Passando pela venda, vi um velho sentado na porta, limpando um facão. Era Zeca, que na minha época de moleque corria comigo atrás de pipa. Agora, ele me olhou com um olho só, o outro, perdido num acidente de roça, e não disse nada. Só passou o pano no facão devagar, como quem quer mostrar que não esqueceu. Segui. Cada rosto que cruzava, cada olhar que me media de cima a baixo, me lembrava que ali eu era um fantasma que tinha voltado do cemitério errado. Algumas portas se fechavam antes mesmo de eu chegar perto. Crianças eram puxadas para dentro de casa. Ninguém perguntou de onde eu vinha. Todo mundo sabia. Mas ninguém sabia a verdade. A primeira parada foi na casa onde cresci. Ou melhor, no que restou dela. A cerca estava caída, o mato engolindo o quintal. O cheiro de laranja azeda no chão. A porta não tinha tranca, empurrei e entrou aquele armofado que parece prender o peito. As paredes, descascadas, ainda guardavam marcas de onde minha mãe pendurava seus santos e as fitas que ela acreditava que afastavam o mal não afastou. Nunca afastou. Sentei no batente da porta e fiquei olhando o quintal. Lembrei de um dia, o último antes de tudo mudar. O sol estava igual ao de agora, quente demais, e meu pai estava na cozinha discutindo com um homem que eu não conhecia. Eu lembro de ter visto aquele homem só uma vez, mas foi o suficiente para que ele ficasse grudado na minha vida como uma sombra. Eles falavam baixo, mas o tom era áspero. Minha mãe evitava me olhar naquele dia. Acho que, no fundo, ela sabia que o destino da nossa família estava sendo decidido ali. Não vou contar tudo agora. Não sei se tenho coragem. Mas naquela manhã, algo foi trocado. Algo que não devia ser. E eu acabei pagando a conta sozinho. E paguei caro. O sino da igreja tocou longe, me arrancando das lembranças. Pela primeira vez em décadas, eu estava sentado na minha terra, respirando o mesmo ar dos que me julgaram e me condenaram sem ouvir minha versão. E eu sabia que, se quisesse viver meus últimos anos em paz, ia ter que contar a verdade. Toda ela. Mesmo que ninguém acreditasse. Mesmo que isso abrisse feridas que o tempo só fez cicatrizar por fora. Mas antes,
Eu precisava encontrar 3 pessoas. As únicas que podiam confirmar o que realmente aconteceu. E eu não sabia se elas ainda estavam vivas. O sino da igreja continuava batendo, e cada badalada parecia marcar não só as horas, mas o tempo que eu tinha perdido. Levantei do batente com as pernas pesadas. Eu sabia que, se ficasse ali parado, as lembranças iam me engolir de novo. E se eu quisesse limpar meu nome, ou pelo menos morrer com a consciência menos pesada, precisava encontrar as 3 pessoas que, de um jeito ou de outro, estavam ligadas àquele dia maldito. O primeiro era seu Amaro, o antigo delegado. Um homem que, na minha juventude, era respeitado e temido em igual medida. Era dele a assinatura que selou minha sentença. Diziam que, depois de se aposentar, ele ficou recluso numa chácara, afastado da vila, cuidando de galinhas e esquecendo do mundo. Eu duvidava que ele tivesse esquecido de mim. O segundo era Padre Miguel, o homem que me viu pela última vez antes de eu ser levado. Não sei se ele me defendia ou se apenas fingia não ver o que acontecia. Mas lembro que, quando entrei no camburão, foi o único que me olhou nos olhos e ali havia algo, um aviso ou um pedido de silêncio. Não entendi na época. Talvez agora fizesse sentido. E a terceira, era Rosa. Rosa era só uma menina quando tudo aconteceu, mas estava lá, na hora errada, no lugar errado. Eu nunca soube se ela contou o que viu. Mas, se contou, ninguém usou isso para me ajudar. Alguns diziam que ela foi embora para Belo Horizonte e nunca mais voltou. Outros, que ela se casou com um fazendeiro e mora numa propriedade fechada, longe de todos. Para mim, Rosa era a única que podia dizer, com todas as letras, que eu não era o homem que pintaram. Comecei pelo mais próximo, o delegado aposentado. Peguei a estrada de terra que ia para o sul da vila, passando pelo antigo campo de futebol, agora coberto de mato alto. No caminho, vi 2 garotos me seguindo de longe, cochichando. A notícia da minha volta já devia ter chegado às bocas certas. Não me importei. Quem foge da língua do povo, morre de medo antes da hora. A chácara de seu Amaro estava como eu lembrava, só mais velha. O portão de madeira, caído de lado, rangia com o vento. Havia galinhas ciscando no terreiro e um cachorro de pelo ralo, que me olhou sem latir. Bati palmas e esperei. Quando ele apareceu na porta, tive a sensação de que o tempo tinha congelado. O mesmo olhar frio, o mesmo corpo ereto apesar da idade. Só os cabelos brancos e as mãos trêmulas denunciavam os anos passados. João Batista, ele disse meu nome devagar, como quem prova uma fruta que não sabe se está doce ou estragada. Achei que você tivesse morrido. Não morri, não, seu Amaro. Pelo visto, ele ajeitou o chapéu e não me convidou para entrar. O que veio fazer aqui? Procurar a verdade. Respondi. Aquela que o Senhor nunca quis ouvir. Ele respirou fundo e olhou para o terreiro, evitando meus olhos. Às vezes, é melhor deixar o que está enterrado continuar enterrado. Melhor para quem? Perguntei. O silêncio dele me disse mais do que qualquer resposta. Mas antes que eu pudesse insistir, um barulho vindo do fundo da casa interrompeu a conversa. Uma mulher surgiu, trazendo uma bandeja com café. Olhou para mim, depois para ele, e perguntou: "Esse é o homem?" Ele fez um sinal com a cabeça, e ela entrou de volta, sem dizer mais nada. Entendi que dali não tiraria muito naquele momento. Me despedi, mas antes de sair ele falou: "Se for atrás do padre, cuidado. Nem tudo que ele fez foi de Deus." A frase ficou martelando na minha cabeça enquanto voltava pela estrada. O padre sempre foi visto como um homem de fé, mas na minha vida, fé não salvou ninguém. Ao contrário, foi nas paredes da igreja que começou a minha ruína. Cheguei à frente da paróquia no fim da tarde. O prédio ainda era o mesmo, com paredes brancas e janelas verdes descascadas.
A torre do sino parecia mais baixa, mas talvez fosse eu que estivesse olhando de outro jeito. O portão estava aberto, e entrei. Dentro, o cheiro de vela queimada e madeira encerada me trouxe uma lembrança tão forte que minhas mãos suaram. Padre Miguel estava ajoelhado no altar, rezando baixo. Quando me viu, congelou. O silêncio que se seguiu foi pesado, só cortado pelo som de um banco rangendo quando ele se levantou. João, disse, e parecia mais velho que o delegado. Pensei que nunca mais veria você. Pois é, padre. Falei, tentando controlar a raiva que crescia. Acho que chegou a hora da gente conversar sobre o que o senhor viu naquele dia. Ele apertou os lábios e fez o sinal da cruz. Nem tudo é como você pensa. Então me explica. Não aqui. Respondeu, olhando para as portas. Volte amanhã, cedo. Tem gente demais ouvindo. Eu sabia que, quando alguém em São Miguel do Norte dizia que tem gente demais ouvindo, não era figura de linguagem. A conversa estava marcada. Até lá, eu precisava descobrir se Rosa ainda vivia, e se ainda lembrava do que tinha visto. A noite caiu rápida em São Miguel do Norte. O vento trouxe o cheiro de lenha queimando e de comida simples, mas reconfortante. As luzes das casas acesas atrás das cortinas pareciam olhos me observando. Eu sabia que, enquanto caminhava, meu nome corria de boca em boca. Alguns deviam estar se perguntando como eu tinha coragem de voltar. Outros, talvez, estivessem lembrando que eu ainda respirava. A conversa com o padre ficou martelando na minha cabeça, mas eu sabia que não podia perder tempo. Se Rosa ainda estivesse viva, ela poderia ser a peça que faltava no meu quebra-cabeça. Só que encontrá-la não seria fácil. 40 anos é tempo demais para qualquer rastro. Passei no boteco que agora ocupava o lugar do antigo armazém do seu Pedro. Um rádio chiado tocava modas antigas, e 3 homens jogavam dominó na mesa de canto. O dono, um rapaz magro de bigode ralo, me olhou de cima a baixo, reconhecendo de algum canto da memória. Procura o quê? Perguntou, enquanto enxugava um copo. Uma pessoa. Respondi. Rosa, filha da dona Benta. O nome pareceu deixar o ar mais pesado. Um dos homens parou de jogar, me mediu com os olhos e disse: A Rosa não é mais de São Miguel. Casou com um fazendeiro. Mora num sítio lá pros lados da Serra Branca. Longe? Perguntei. Uns 15 quilômetros, mas é caminho ruim. E, ele fez uma pausa, não sei se vai querer receber visita. Agradeci e saí. O caminho até a Serra Branca passava por uma estrada de terra estreita, com mato alto dos 2 lados. A lua fina mal iluminava o chão, e cada barulho de bicho na beira do mato fazia meu corpo ficar alerta. Não era medo, era costume de quem passou a vida cercado de gente pronta para atacar por qualquer motivo. Cheguei ao portão de madeira do sítio quase na meia-noite. Havia um lampião aceso na varanda, e uma silhueta sentada numa cadeira de balanço. O coração acelerou. Era ela. Mesmo de longe, eu reconheci. Rosa tinha envelhecido, mas o jeito de segurar as mãos no colo era o mesmo. Não sei se era sorte ou destino, mas ela estava ali, diante de mim. Empurrei o portão, que rangeu alto. O som fez o cachorro se levantar e vir até a cerca, rosnando baixo. Rosa parou o balanço e me olhou. No início, não houve reconhecimento. Depois, vi seus olhos se arregalarem devagar. João? Disse, quase num sussurro. Sou eu. Meu Deus, ela se levantou, hesitante. Achei que você estivesse morto. Muita gente achou. Mas estou aqui. E preciso falar com você. Ela hesitou, olhando para dentro da casa, como se verificasse se alguém estava ouvindo. Depois, abriu o portão com cuidado e me deixou entrar. O cachorro, depois de farejar,
voltou para o canto. Sentamos na varanda. Ela me ofereceu café, mas eu recusei. Não estava ali para conforto. Rosa, você lembra daquele dia? Perguntei, direto. Ela respirou fundo, apoiando os cotovelos nos joelhos. Lembro. Como se fosse ontem. E você contou o que viu? Contei. Respondeu, olhando para o chão. Mas ninguém quis ouvir. Quem não quis? Pressionei. O delegado. E ela parou, mordendo o lábio, o padre. Senti o estômago revirar. E por quê? Porque o homem que estava com seu pai naquele dia, ele não era qualquer um. Tinha influência. Dinheiro. E o que ele queria, não era algo que a gente pudesse impedir. O que ele queria? Minha voz saiu mais alta do que pretendia. Rosa me olhou nos olhos, e vi nela o mesmo medo de 40 anos atrás. Você. O silêncio que se seguiu parecia vivo. Eu ouvi o barulho de grilos, do vento passando pelo mato, mas dentro de mim havia só o eco daquela palavra. Ela continuou. Naquele dia, seu pai, ele fez um acordo. Em troca de coisas que nossa gente precisava. Comida. Dinheiro. Ele entregou você. Não para morrer. Mas para servir. O nó na garganta me fez levantar da cadeira. Andei pela varanda tentando respirar. Não era surpresa, não totalmente, mas ouvir de alguém que esteve lá me fez sentir como se estivesse de novo com 28 anos, ouvindo a sentença que me jogou na prisão. Por que você nunca me disse isso antes? Perguntei. Porque eu tinha medo. Disse, baixando a voz. E ainda tenho. Medo de quem? Ela olhou para a estrada escura e respondeu. De quem nunca deixou de ter olhos por aqui. A frase dela ficou na minha cabeça. E o pior era saber que, se esses olhos ainda existissem, minha volta não tinha passado despercebida. Quando me despedi, Rosa segurou meu braço com força. João, se for atrás da verdade, vá rápido. Antes que eles venham atrás de você. Saí dali com o coração disparado, a certeza de que minha volta não era só um reencontro com o passado, era também um convite para ele me engolir de novo. Acordei antes do sol. Não foi sono leve, foi vigília. Em São Miguel do Norte, a madrugada tem um silêncio estranho, como se o mato todo estivesse prendendo o fôlego para ouvir passos na estrada. Lavei o rosto no tanque do quintal da casa velha, mastiguei um pedaço de pão duro com café ralo e segui para a igreja. O chão ainda guardava sereno, e meus sapatos foram fazendo um rastro escuro pelo pó claro. Eu sentia, nas costas, aquele tipo de olhar que a gente não vê, mas aprende a reconhecer. O portão da paróquia estava entreaberto. Entrei sem bater. Dentro, o cheiro de cera queimada e madeira úmida. Padre Miguel já me esperava, sentado no primeiro banco, o rosário enroscado nos dedos. Quando me viu, levantou devagar, como se os ossos pedissem licença. Obrigado por ter vindo cedo, disse. Menos ouvidos. Sentei na ponta do banco. Ele ficou de frente para mim, mas sem encarar. Havia culpa no jeito como mexia o rosário, como quem tenta contar pecados junto com as contas. O senhor me deve uma verdade, falei. Rosa disse que o senhor e o delegado ignoraram o que ela contou. O padre respirou fundo. João, às vezes o que chega até a gente vem deformado pelo medo. Medo de quem? Insisti. Ele engoliu seco, olhou em direção ao altar e respondeu num fio de voz. Do coronel. Aquele nome não saía inteiro. Mas eu sabia de quem ele falava, Coronel Alcides Furtado. Homem de terra grande, dinheiro maior e generosidade que vinha sempre com recibo. Na minha juventude, nada se fazia sem passar pela sombra dele, nem festa de padroeiro, nem cercamento de pasto,
nem a vida dos pobres. Ele está morto? Perguntei. Está, há muito, disse o padre. Mas quem herda a terra herda jeito. Os sobrinhos dele são os donos das cercas agora. E dos silêncios. As mãos do padre tremiam. Naquele dia, seu pai entrou aqui com Alcides. Falaram na minha sala. Ele fez o sinal da cruz, como se pudesse absolver a si mesmo. Eu ouvi mais do que devia. Não eram palavras para a casa de Deus. O que foi dito? Que a vila estava vazia de mantimentos, que a seca tinha moído até o café, e que o coronel podia socorrer a gente. 3 caminhões de feira, crédito no armazém. Em troca, queria garantia de obediência. Um exemplo. O padre fechou os olhos. Seu nome foi colocado na mesa como se fosse um saco de farinha. Não foi preciso dizer mais. O estômago apertou. Eu conhecia a fome daquele tempo. Conhecia também a tentação de fazer vista grossa por um punhado de feijão. Mas ouvir que meu nome servirá de moeda, doeu como se fosse novo. O Senhor podia ter falado, eu disse, baixo. E o que você acha que teria acontecido comigo? Respondeu, com amargura que não vi nele antes. Aos santos a gente acende vela, a certos homens, acende-se silêncio. Ficamos calados um instante. O sino, lá fora, deu uma batida seca, como se lembrasse que o tempo não espera confissão. Há outra coisa, ele continuou. Existe um caderno antigo, da Irmandade, onde registrávamos doações e acordos, digamos, contribuições com intenção. Muitas páginas foram arrancadas. Outras, raspadas. Mas há sinais. Onde está esse caderno? Na sacristia. Trancado. Ele olhou de lado. Só eu e o sacristão temos chave. Mas, houve noites em que encontrei a porta aberta sem ter sido eu. Alguém mais sabe. Eu preciso ver. Falei. João, mexer nisso agora é cutucar formigueiro. O formigueiro já foi chutado quando pisei de novo nessa terra. Ele passou a mão no rosto, cansado. Volte ao cair da noite. Quando o último terço acabar. Venha pela lateral, pelo pátio dos fundos. Eu deixo uma vela acesa na segunda janela. Se não houver vela, não entre. Assenti. Levantei para ir embora quando escutamos passos no adro. 2 homens de chapéu baixo cruzaram a porta como se fossem donos do lugar. Não tiraram o chapéu. Um deles trazia um saco de estopa pendendo da mão. Bom dia, padre. Disse o da frente, sorrindo sem dentes. A gente veio deixar uma lembrança. O saco foi largado no chão, e um cheiro forte, metálico, subiu. Não precisei abrir para saber que não era coisa para a igreja. O padre crispou a boca, fez menção de reclamar, mas recuou. E esse aí? O outro apontou o queixo para mim. Um devoto, murmurou o padre. Devoto com cara conhecida, disse-o sem dentes, medindo meus ombros, o pescoço, como quem escolhe tábua no madeireiro. Não é boa hora de rezar por aqui. Tem estrada esperando gente. Os 2 saíram sem olhar para trás. Ficamos estátuas por alguns segundos. O padre empurrou o saco com a ponta do sapato, e a estopa se abriu. Dentro, um amontoado escuro e penas, uma galinha degolada, as patas amarradas com barbante vermelho. Um bilhete amassado preso nas garras. Quem volta sem convite, volta para o Campo Santo. Não precisei ler 2 vezes. Saí da igreja com o recado colado na pele. O sol já esquentava, e as sombras encolhiam. No caminho até a casa velha, notei marcas novas no pó da estrada, pneus que pararam, voltaram, pararam de novo. Alguém me vigiava em círculos, como cachorro que cerca bicho cansado. Quando cheguei, a porta da frente tinha um X de carvão. Dentro,
Nada fora do lugar, porque já não existia muito o que mexer, mas senti outro cheiro, estranho àquela casa, perfume barato, desses que a gente encontra no balcão do posto. Alguém entrou, andou devagar e saiu. Deixou só o rastro no ar para dizer: eu pude. Sentei no batente com o bilhete da igreja na mão. O peso do papel, pequeno, era maior que pedra. Pensei em seu Amaro. No aviso dele, nem tudo que ele fez foi de Deus. Talvez o padre tivesse tentações que só agora eu entendia: sobreviver, proteger, negociar migalhas com quem distribuía pão e medo no mesmo saco. Esperei a tarde cair. Fui até a venda comprar fósforos e uma lanterna dessas de pilha fraca. O rapaz do balcão tentou puxar conversa, mas eu respondi com um aceno seco. Eu precisava guardar a pouca coragem que tinha para a noite. Voltei à paróquia quando o céu já tinha puxado um cobertor roxo sobre as casas. As janelas respiravam luz amarela. Fiquei observando de longe. Primeira janela, escura. Segunda, uma vela acesa, como combinado. Respirei pela boca, para a coragem não escapar pelo suspiro, e pulei o muro baixo do fundo. O pátio cheirava a planta molhada. O vento fazia a vela dançar por trás da janela. Empurrei a porta lateral. Rangeu, mas cedeu. A sacristia era um quarto estreito, com armários antigos, panos de missa dobrados, uma estante torta. Padre Miguel não estava ali, pelo menos, não à vista. Em cima da mesa, uma chave pequena. Ao lado, um copo com água pela metade. Havia pressa no jeito como aquilo foi deixado. A fechadura do armário central tinha marcas de uso repetido. Enfiei a chave, girei devagar. O armário abriu-se com um sopro de poeira. No meio de livros de reza e caixas de vela, uma pasta de couro. Dentro, o caderno da Irmandade. Capa dura, canto gasto, páginas amareladas que cheiravam a tempo. Sentei no chão e comecei a folhear. Entre anotações de festa de São Miguel e listas de quem doou farinha, surgiam, aqui e ali, linhas raspadas, números reescritos. Em certas páginas, a lâmina havia passado tão fundo que a folha quase rasgou. Ainda assim, alguns nomes resistiam à raspagem. Furtado aparecia, torto, como se tentassem expulsá-lo do papel e ele insistisse em ficar. Em outra página, o nome do meu pai, Severino Batista, ao lado da antecipação de mantimento, acerto com pessoa da casa X. A letra do padre era diferente daquelas linhas mais fundas, de quem escreve mirando medo. Virei mais 3 páginas e encontrei um envelope fino, colado ao papel com cera. Rompi com cuidado. Saiu um recorte de jornal, doação do benfeitor Alcides Garante Safra, e uma nota curta, sem assinatura: se a vila quiser comer, aprenda a engolir. Meus dedos suaram. Ali não estava a prova inteira, mas havia o caminho dela. Fechei o caderno para guardar de volta quando ouvi passos no corredor. Lentos, seguros. O coração subiu para a garganta. Soprei a vela da mesa num reflexo, a sala mergulhou no quase escuro. A fresta da porta desenhou um retângulo pálido no chão. A maçaneta girou. Eu congelei, o caderno preso ao peito. Os passos entraram, pararam a menos de 2 metros de mim. Um cheiro conhecido encheu a sala, o mesmo perfume barato que senti na minha casa. O dono da sombra ficou imóvel, como quem fareja no escuro. Não é hora de leitura, devoto. A voz veio baixa, enrolada, com aquele sorrisinho que a gente escuta. Fecha o livro e vem. As costas soaram frio. Eu podia correr e fazer barulho o bastante para acordar o vilarejo inteiro. Ou ficar e engolir o medo seco, como a vila aprendeu. Apertei o caderno. Do lado de fora, um segundo par de passos se aproximou. Outra sombra tapou a fresta. Foi quando, lá do altar, um som agudo quebrou o ar, o estalo do sino pequeno, tocado uma única vez. Um aviso.
ou um sinal. As sombras hesitaram por um instante que valeu ouro. Eu precisava escolher em um único fôlego, proteger o caderno e fugir, ou enfrentá-los ali, naquele lugar onde tanta coisa foi escondida em nome da paz. A mão do homem avançou para o meu ombro no escuro. E então eu me levantei quando senti os dedos dele tocarem meu ombro. A reação foi instinto puro. Não pensei, não pesei consequências, apenas me virei rápido, empurrando o corpo contra o dele com força suficiente para deslocar o ar da sala. O choque fez a cadeira atrás de nós cair, e o barulho ecoou na sacristia como um tiro. O outro homem, o da porta, avançou. Eu já estava com o caderno debaixo do braço, protegendo-o como se fosse a única coisa que me mantinha vivo. No escuro, os movimentos viram sombras rápidas, não se vê o rosto, só o contorno da ameaça. Larga isso, Batista! Gritou o que eu tinha empurrado. A voz saiu cheia de raiva e um quê de satisfação, como se já tivesse esperado por esse encontro. Não larguei. Ao invés disso, corri para o canto da sala e empurrei a janela lateral. O vidro não abriu, estava emperrado por anos de descuido, e o tempo que perdi tentando foi suficiente para sentir o peso do segundo homem se aproximando. Foi aí que o sino pequeno soou de novo, mais rápido. 3 badaladas curtas. Não era acaso. Padre Miguel sabia que eu estava encurralado. No impulso, chutei o pé da estante. O móvel, velho e instável, tombou com estrondo, espalhando caixas e livros pelo chão. Isso me abriu um corredor improvisado até a porta. Passei pelo primeiro homem, que tentou me segurar pelo braço, torci o corpo e ouvi o rasgar do tecido da minha camisa. O segundo tentou bloquear a saída, mas um empurrão com o ombro fez cambalear contra a parede. Corri pelo corredor estreito, sentindo o chão de madeira render sob meus pés. Ao sair para o pátio, vi a silhueta do padre perto do altar, acenando discretamente. Ele não se aproximou, sabia que não devia ser visto perto de mim agora. Atravessei o muro baixo com um salto que minha idade já não permitia com facilidade. Caí de mau jeito, sentindo a dor subir pelo joelho, mas continuei. Atrás de mim, vozes gritavam, e o barulho de passos rápidos no cascalho avisava que eles não tinham desistido. A rua principal estava quase deserta, só algumas janelas com luz fraca. Não podia correr até minha casa, seria o primeiro lugar onde me procurariam. Então, cortei pelo beco atrás da venda. O cheiro de lixo velho e água parada quase me fez tossir, mas a sombra me protegia. Passei rente às paredes, ouvindo as botas deles se afastarem na direção errada por alguns segundos. Era pouco, mas suficiente para ganhar distância. O beco me levou até os fundos do boteco, onde um portão de ferro semiaberto dava para o quintal. Empurrei e entrei. Um cachorro magro rosnou, mas reconheceu que eu não era ameaça. Atravessei até alcançar a estrada de terra que levava para o lado oposto da minha casa. Ali, no escuro, parei para respirar. O caderno ainda estava firme sob o braço, mas minhas mãos tremiam. Não era só a corrida, era a certeza de que agora eu tinha algo que podia mexer com gente que não perdoava. Segui pela estrada, mas evitei lugares conhecidos. Lembrei que, atrás do antigo campo de futebol, havia um galpão abandonado que servia para guardar ferramentas na época das festas. As paredes de tijolo cru ainda resistiam, e as portas podiam ser trancadas por dentro. Decidi me esconder ali até a madrugada. Entrei no galpão e encostei a porta com um pedaço de madeira. A luz da lanterna revelava poeira no ar e teias de aranha nas vigas. Sentei num canto e abri o caderno. As páginas, vistas com calma, mostravam um padrão. Os acordos sempre vinham acompanhados de nomes da vila e quantidades de mantimentos. E, ao lado, em anotações menores, iniciais que provavelmente eram das pessoas oferecidas como parte do trato. Meu nome aparecia 2 vezes. A primeira, com data do mês anterior ao dia que fui preso. A segunda,
3 dias depois, como se tivessem registrado a entrega. Ao lado, um símbolo estranho, um X cortado por uma linha, algo que parecia marca pessoal de alguém. Fiquei encarando aquele símbolo, tentando puxar da memória, até que ouvi um estalo do lado de fora. Passos lentos, arrastados, como se alguém quisesse anunciar presença. A voz veio logo depois. João, era grave, quase um sussurro, mas carregada de ironia. Você anda mexendo onde não deve. A madeira da porta rangeu sob uma pressão leve. Não adianta se esconder. A gente tem tempo. Outra batida, mais forte. E você, não tem saída. Meu coração acelerou, mas permaneci em silêncio. Segurei o caderno firme. O homem lá fora riu baixo, uma risada curta, de quem gosta de caçar mais do que de pegar a presa. O coronel morreu, mas a lição dele ficou. Quem não aprende, aprende pelo pior jeito. Os passos se afastaram. Fiquei parado, sem me mover, até o som sumir na noite. Sabia que aquilo não era recuo, era aviso. O dia clareou com o canto dos galos. Esperei mais 1 hora antes de sair do galpão. Caminhei até um córrego afastado e lavei o rosto, tentando afastar o peso da noite. Mas uma certeza já estava cravada: com aquele caderno, eu tinha nas mãos algo que podia explicar minha história, e, ao mesmo tempo, me condenar de novo. Voltei para a vila pelo lado oposto, evitando as ruas principais. Passei pela casa de Rosa, mas não bati. Não queria que ela fosse vista comigo agora. Segui para minha casa velha e escondi o caderno sob uma tábua solta no assoalho, onde ninguém mexia desde que minha mãe vivia. Quando estava prestes a fechar a tábua, percebi algo que me gelou. No canto do caderno, entre as anotações, havia outro nome marcado com o mesmo símbolo que o meu. O nome era Rosa B. Fechei o assoalho com cuidado. Aquilo mudava tudo. Não só eu tinha sido moeda. E, se Rosa ainda estivesse viva, talvez ela fosse o próximo alvo. Eu não senti fome naquele dia. Nem sede. Só uma urgência seca, dessas que deixam a boca amarga. O nome de Rosa marcado no caderno ardia na memória feito brasa. Se alguém tinha escrito Rosa B com o mesmo símbolo que riscava meu nome, significava que ela também foi moeda. Ou que estavam tentando fazer dela exemplo novo para lembrar a todos que as velhas regras ainda mandavam. Saí de casa antes do sol encostar no telhado. O vento da manhã trazia cheiro de terra molhada. Alguém tinha jogado água no terreiro para assentar o pó. Peguei a estrada que dava para a Serra Branca, pelo atalho de dentro, por entre as cercas vivas e o capim colonial. Cada passo parecia um pedido de desculpa atrasado. No caminho, vi marcas de pneus mais fundos do que os de carro de praça. Pareciam de caminhonete. Paravam em certos pontos, como quem desce, observa, volta, decide. A lembrança do perfume barato que senti na minha casa e na sacristia voltou ao nariz sem esforço, junto do riso curto dos homens da igreja. A pele, por instinto, ficou mais atenta. O portão do sítio de Rosa estava entreaberto. A madeira, sempre firme, hoje cedia com um empurrão leve. O cachorro, que na noite anterior me farejara desconfiado, não latiu. Um silêncio pesado grudava na varanda como mofo velho. O lampião apagado, a cadeira de balanço parada no lugar, sem o embalo que eu conhecia. Bati palmas, baixo. Rosa? Chamei, sem passar do primeiro degrau. A voz não veio. Só o som lento da porta por dentro, arranhando o chão como se uma mão sem vontade a empurrasse. Esperei o suficiente para perceber que ninguém responderia. Então, subi. A porta estava encostada, e uma fresta deixava entrar um facho magro de luz. Empurrei devagar. O cheiro de café requentado brigava com outro, estranho àquela casa, fumaça de cigarro forte, desses que deixam os dedos amarelados. Logo depois, senti o rastro discreto do mesmo perfume barato.
Eu não precisava ver ninguém para saber, tinham estado ali naquele mesmo amanhecer. Rosa? Insisti, entrando com os pés colados no chão, como faz quem aprende a não fazer barulho onde não é bem-vindo. A cozinha tinha 2 xícaras sobre a mesa. Uma, com um fundo escuro e frio. A outra, pela metade, marcada de batom. No prato, uma broa partida ao meio, migalhas como um mapa apontando para a porta do fundo. Sobre o espaldar de uma cadeira, o xale que Rosa usava quando a brisa cortava a nuca. Não era roupa de sair, era roupa de ficar. O detalhe me gelou. No quarto dela, a cama esticada. Um lençol preso com capricho nos cantos, o travesseiro amassado, e, sobre ele, um fio de cabelo branco brilhando no feixe de luz que entrava pela janela. No criado, um santinho de Nossa Senhora da Conceição com a borda gasta. Ao lado, uma caixa de madeira. Abri. Dentro, umas cartas antigas, dobradas muitas vezes, e uma fotografia desbotada, Rosa, moça, com um vestido simples, olhando para a câmera como se pedisse que ninguém a eternizasse naquele instante. Voltei à cozinha. Foi quando notei a marca no batente, um risco de carvão em forma de X atravessado por uma linha, o mesmo símbolo do caderno. Pequeno, discreto, como quem assina presença sem gritar. O chão rangeu no fundo da casa. Me virei, o corpo pronto para a velha defesa de quem conhece corredor de cadeia. Não era Rosa. Era um homem grande, roupa de trabalho limpa demais para quem acorda cedo para a lida. Chapéu bem colocado, botas sem barro. O sorriso, sem chegar nos olhos. Procurando alguém, seu João? A voz veio macia, contrariando o tamanho do sujeito. Ou alguma coisa. Fiquei entre ele e a saída, o que não era boa posição. Ele notou e riu de canto. A dona da casa saiu para resolver um assunto de família, continuou, ajeitando o chapéu sem tirar os olhos de mim. O senhor chegou um pouco atrasado. Quem é o senhor? Perguntei, mantendo a porta na periferia da visão. Eu? Só um homem de recado. Trabalho pros sobrinhos do coronel. A gente cuida do que é nosso e do que acharam que não é mais. Ele respirou fundo, como quem aprecia o aroma do próprio poder. Vim cedo tomar um cafezinho e lembrar que certas visitas precisam de hora marcada. Passei a língua nos lábios. A boca estava seca. E a Rosa? Forcei a pergunta. Tá bem. Ele falou rápido demais. A gente conversou de assuntos antigos. Coisa de arquivo e memória. Os dedos dele tamborilaram no batente, e um pó preto caiu no chão. Carvão. O senhor também gosta de mexer em papel, né? Ouvi dizer que tem uma caligrafia bonita escondida debaixo de tábua. O coração bateu no pescoço, mas o rosto ficou quieto. Não entendi. Entende, sim. Agora, os olhos sorriram. Seu João, o mundo anda. O que era, foi. O senhor já pagou a parte que lhe cabia, e quem decide saldo não é devoto. Ele deu um passo à frente, a sombra dele cobrindo minha bota. Deixe a Rosa fora desse assunto. É conselho de quem quer evitar aborrecimento. O senhor é velho e deve querer paz. Velho não é fraco. Falei baixo, para a frase não tremer. Eu sei. Ele inclinou a cabeça, quase cortês. Por isso mesmo é que estou sendo educado. E, sem virar o rosto, assobiou curto. Outro homem, que eu não tinha visto, surgiu no terreiro, junto do cachorro. O bicho rosnou, contido, como se tivesse prometido silêncio em troca de osso. O sujeito grande ajeitou a boca num sorriso. A dona vai passar uns dias com parente. Foi o que combinamos. Quando voltar, o senhor já vai ter entendido que caderno antigo é lembrança, não dádiva. Deixe ele onde está. Ou melhor, entregue a quem sabe guardar.
Ele tirou do bolso um cartão surrado, sem nome, só um número e uma sigla, AF. Se o senhor for esperto, liga. A gente manda buscar. Discreto. Peguei o cartão sem olhar. Ele bateu a poeira do carvão nas calças e deu meia volta. Na saída, parou um instante ao lado do risco no batente, passou o dedo sobre o X e soprou, espalhando um véu cinza no ar, como quem abençoa com cinza do próprio culto. Ah, disse, antes de cruzar a porta. E manda lembrança pro padre. A igreja está bonita com vela acesa. Seria uma pena se um vento ruim apagasse. Eles foram embora sem pressa, tornando o caminho deles maior que a estrada. Esperei o som das botas sumir e só então larguei o ar que eu estava segurando. O cachorro voltou para o canto, enroscado na própria obrigação de vigiar sem latir. Sentei na cadeira de rosa. A xícara com batom ainda morna, não de calor, mas de ausência recente. Passei os dedos pela borda, como quem apalpa a fotografia de alguém que saiu da sala e já não volta igual. Abri a gaveta da mesa. Dentro, uma folha dobrada em 4. Desdobrei. Era uma lista de compras e, no rodapé, em letra menor, uma anotação: se ele voltar, acreditar? A caligrafia era a dela. Guardei o papel no bolso, junto do cartão com as iniciais AF. Eu já tinha visto essas letras no caderno, na capa do recorte de jornal, num canto de página, benfeitor AF garante. Alcides Furtado estava morto, mas seu brasão barato seguia carimbando decisões. O número no cartão devia ser de alguém que segurava as pontas do legado. Ou de quem se achava herdeiro do silêncio. Fechei a porta de rosa e empurrei o portão até ouvir o estalo. Na estrada, os pneus da caminhonete tinham deixado um desenho claro no cascalho. A direção apontava para as terras altas, onde a vista alcança a vila toda. Lugares assim servem tanto para rezar quanto para vigiar. Voltei a São Miguel do Norte pelo mesmo atalho, mas com passos mais leves que a minha idade permite. Enfiei o cartão no caderno, sob a página onde meu nome e o de Rosa apareciam com o X cortado. A pasta de couro fez o papel cravar o segredo como faca num toco. Eu precisava decidir, expor logo, correr para fora e mostrar tudo em praça, ou amarrar mais nós antes de puxar a corda das pessoas certas. No meu mundo, gritar antes da hora só chama bala surda. Procurei o padre. Encontrei a igreja vazia, as janelas abertas para o vento limpar o cheiro de vela. Na sacristia, não havia mais o copo com água, nem a chave na mesa. O caderno eu não trouxera, eu não podia arriscar 2 perdas no mesmo dia. Em cima do altar, no lugar da toalha bordada, um envelope pardo sem destinatário. Abri. Dentro, 3 fotos antigas. Uma, do coronel em pose de benfeitor, cercado de sacos de mantimento. Outra, de uma festa de São Miguel, bandeirinhas, sanfona, sorriso fotografado sob obrigação. A terceira era uma imagem da porta lateral da igreja, noite escura, 2 vultos carregando um caixote estreito. Nas costas de um deles, reconheci o recorte do chapéu de autoridade de antigamente. No canto da foto, a mesma sigla, a tinta já falhando, como se a própria marca cansasse de existir. No verso, uma frase escrita à mão, em letra que não era do padre: quem dá, cobra. Quem pede, paga. Quem fala, some. Guardei as fotos. A nave da igreja, vazia, me devolveu minha própria respiração. Toquei o banco da frente com os dedos como quem pede bênção, e a madeira me deu de volta um faro de verniz velho e promessas que não me pertenciam. Saí pela lateral, olhando 2 vezes antes de pisar fora. Do lado de fora, uma sombra se moveu atrás do cruzeiro do adro. Não fui atrás. Em vez disso, desci a rua e bati na porta de seu Amaro. O velho demorou a aparecer. Quando enfim abriu, tinha o rosto branco de pó, talvez farinha, talvez outra coisa. O senhor sabia que Rosa estava marcada?
Perguntei, sem cumprimentos. Ele me encarou por mais tempo do que alguém encara um homem de passado rumoroso. Depois, abriu a porta só o tanto de um segredo. João, em São Miguel, quase todo mundo já esteve marcado um dia. Uns a carvão, outros a caneta. Ele respirou, como quem escolhe qual alívio entregar. Mas a Rosa viu o que não devia. E, do que se vê, ou se esquece rápido ou se paga devagar. Os sobrinhos ainda não aprenderam o preço do esquecimento. Onde ela está? As palavras saíram na marrã. Se o recado veio por gente de chapéu, está no alto. Ele lançou o olhar para a serra. Lugar de vista boa. Lá o vento fala, mas não repete. O senhor vai ajudar? Perguntei. Ele encostou a testa no batente, como quem cansa de uma vez. Ajudei demais quando não devia. Agora, só me resta dizer, não vá sozinho. Saí sem agradecer. A educação é um luxo que às vezes a urgência não compra. No caminho, passei na venda e peguei 2 pilhas novas. O rapaz do balcão tentou saber para onde eu ia. Respondi com um olhar que dizia, não vem. Ele entendeu. Em São Miguel, olhar é idioma oficial. Antes de seguir para a serra, voltei em casa e peguei o caderno. Não podia mais deixá-lo debaixo de tábua, segredo parado apodrece. Enfiei num saco de pano e amarrei na cintura, sob a camisa. Prendi com uma tira de couro, como quem amarra a lembrança rebelde ao próprio corpo. Quando botei o pé na estrada alta, o sol já começava a se encostar. O cascalho, quente, estalava abaixo. Cada estalo parecia um aviso, volta. Eu não voltei. No primeiro mirante de pedra, achei uma fita vermelha amarrada num galho igual ao barbante dos pés da galinha deixada na igreja. Um recado. Ou um convite. Continuei. Ao longe, vi 3 urubus rodando devagar no céu, como se procurassem onde pousar. Não é bom sinal quando até os bichos de paciência parecem incertos. Quando alcancei a curva que dá vista para o vale, a sombra de uma capelinha velha cortou o fim da tarde. A porta estava aberta. Do lado de dentro, um lampião aceso, cobrindo as paredes com um amarelo impaciente. E, no banco da frente, um lenço de renda que eu reconheceria em qualquer lugar, o de Rosa. Dei 2 passos. O silêncio ali tinha corpo. E, antes que eu chamasse o nome dela, uma voz saiu do fundo, mansa como água parada. Chegou, seu João. A gente já estava esperando o ponto. O som da voz ecoou na capelinha como se viesse das paredes. Não era grito, não era ameaça direta, mas tinha a segurança de quem sabe que está no lugar certo e no tempo certo. O lampião no altar tremia leve, projetando sombras que se mexiam como se estivessem vivas. Dei mais um passo, o chão de tábuas finas gemeu sob o peso do meu corpo. Rosa? Chamei, sem soltar o saco de pano preso à cintura. A resposta não veio dela. A dona está bem. Disse a mesma voz, agora saindo de trás de um pilar lateral. E vai continuar assim, se o senhor souber ouvir. O homem apareceu, alto, corpo magro, roupas limpas demais para alguém que sobe até aqui por conta própria. O chapéu escondia parte do rosto, mas eu reconheci o desenho fino da boca, o mesmo sujeito que me seguiu de longe no dia em que voltei à vila. Atrás dele, encostada no banco, Rosa. Não estava amarrada, mas seus ombros caídos e o olhar fixo no chão diziam mais que corda. João, ela sussurrou, quase sem mover os lábios. Tá tudo certo, respondi, tentando manter a voz firme. O homem deu um passo para frente. Não é certo nem errado, seu João. É só como as coisas são. O senhor já foi um problema resolvido. Mas resolveu voltar, mexer em assunto morto. E quando a gente mexe no que está enterrado, ele fez um gesto lento com a mão, como quem afasta a terra, aparece coisa que fede.
Não voltei para abrir ferida de ninguém. Só quero limpar meu nome. Falei. Nome limpo? Ele riu baixo. Aqui, nome limpo é o que não aparece na boca de ninguém. E o senhor já andou falando demais com as pessoas erradas. Ele olhou para Rosa de lado. A dona aqui, por exemplo, guardou lembrança que devia ter esquecido. A vida dela teria seguido sem peso. Agora, ele deu de ombros, talvez precise se lembrar do preço. Eu dei um passo à frente, e a mão dele foi rápido para dentro do paletó. Não vi arma, mas vi intenção. Não encosta nela. Falei. Ele parou, medindo se valia a pena provocar. Então vamos falar do que interessa. Disse, abaixando o braço. O senhor tem um objeto que não lhe pertence. O caderno. O coronel pode ter ido, mas as anotações, ainda são de valor. E não é pro senhor que servem. E se eu não entregar? Perguntei. Então o senhor vai continuar vivendo com essa sensação de que cada sombra é para você. Ele inclinou a cabeça, sorrindo de leve. E talvez seja mesmo. Olhei para Rosa. O rosto dela estava pálido, mas havia um brilho pequeno nos olhos. Não era medo puro, era algo como aviso. Não faça aqui. Ela disse, e pela primeira vez ergueu o queixo. Não nessa casa. O homem pareceu irritado com a intervenção, mas respirou fundo. Está bem. Vamos fazer o seguinte: amanhã, antes do sol nascer, o senhor vai até a curva do Cruzeiro Velho. Leva o caderno. Sozinho. Deixa no marco de pedra. Pega e vai embora sem olhar para trás. Ele sorriu. E todo mundo continua vivo. A frase ficou pendurada no ar. Ele fez sinal para Rosa se levantar. Ela obedeceu, mas ao passar por mim, deixou cair algo no chão, pequeno, quase imperceptível. O homem não percebeu. Saíram pela porta lateral, o lampião ainda aceso no altar. Esperei o som dos passos se perder. Fui até o que Rosa deixou cair, um pedaço de papel dobrado 2 vezes. No escuro, consegui ler com esforço. Eles não sabem tudo. Há outro lugar. Guardei no bolso. O recado não era só sobre o caderno, era sobre o que ele escondia. Desci a serra pela estrada oposta, evitando cruzar com eles. No meio do caminho, ouvi o ronco de motor pesado subindo pelo lado que eu descia. Me escondi atrás de um barranco, vendo passar uma caminhonete escura com 2 vultos na cabine. Não era difícil adivinhar para onde iam. Quando cheguei à vila, a noite já tinha engolido as casas. Passei pela venda fechada, pelo campo abandonado, até minha casa. Dentro, travei a porta com a tranca velha e acendi a lanterna. Tirei o caderno do saco e abri na página onde o nome de Rosa aparecia com o X riscado. Fiquei olhando para aquela marca, imaginando quantos mais estariam ali escondidos nas páginas rasuradas. Foi então que lembrei do bilhete de Rosa, a outro lugar. Talvez ela soubesse de um segundo registro, outro arquivo, algo que completasse as provas. Mas onde? As opções eram poucas, ou era na igreja, o que significava voltar e correr o risco de cair direto nas mãos deles, ou na própria casa dela. E, se o sujeito estivesse falando a verdade, Rosa passaria a noite na companhia deles, longe de casa. A oportunidade era agora. Saí com a lanterna no bolso e o caderno preso na cintura. O caminho até o sítio estava mais escuro que na noite anterior, as nuvens pesadas cobriam a lua. O portão continuava encostado. Entrei. O cachorro, de novo, não deu sinal. Passei pela varanda e entrei na cozinha. O cheiro de café velho ainda estava no ar, misturado ao perfume que já me dava náusea. Revirei as gavetas com cuidado. Nada além de utensílios e papéis sem valor. No quarto,
encontrei a caixa de madeira que eu tinha visto antes, agora sem as cartas. No fundo falso, só pó. Quando estava prestes a sair, notei que o assoalho tinha uma tábua mais nova que as outras. Me ajoelhei e forcei com a ponta da faca. A madeira cedeu. Dentro, um embrulho pequeno, enrolado em pano. Abri. Eram 3 folhas amareladas, escritas à mão. Reconheci a caligrafia do padre. As datas coincidiam com as do caderno, mas as descrições eram mais detalhadas. Ali, o nome do coronel e dos sobrinhos aparecia por extenso, junto de quantidades de mantimentos e nomes de pessoas cedidas, não só eu e Rosa, mas mais 6. Alguns já mortos. Outros, talvez vivos. O embrulho também continha uma fotografia, um grupo na festa do padroeiro, incluindo meu pai e Alcides, apertando as mãos como quem sela negócio. Ao fundo, quase apagada pela sombra, estava Rosa, ainda menina, com os olhos fixos em algo fora da câmera. Guardei tudo no saco junto com o caderno. Saí pela porta dos fundos e voltei pela estrada secundária. Já perto da vila, senti o farol de um carro iluminar minhas costas. Me virei rápido, uma caminhonete preta, lenta, como quem não tem pressa de alcançar. Acelerei o passo. O motor aumentou o ronco. Foi aí que percebi, eles não estavam esperando o amanhecer para um encontro no Cruzeiro Velho. Já estavam caçando. Corri pela lateral do campo, a luz dos faróis me seguindo como se grudada no corpo. Entrei num corredor estreito entre 2 muros, o som do motor abafado, mas os passos rápidos logo atrás. Virei a esquina e bati de frente com uma sombra que me bloqueou o caminho. João, disse uma voz que eu conhecia bem demais. Você está se metendo mais fundo do que devia. E o rosto de quem falou se revelou na luz fraca. Seu Amaro me bloqueou o corredor como quem fecha a tampa de um baú antigo. A luz do farol vazava por cima do ombro dele e me deixava ver o pó acomodado nos vincos do rosto. Por um segundo, não era o delegado aposentado, era o retrato de um tempo inteiro que tinha me emparedado. Sai do meio, Amaro. Falei, sem erguer a voz. Se eu sair, você cai no colo deles. Respondeu, calmo. E se eu ficar, talvez você me escute 5 minutos. Eu não tinha minutos, mas também não tinha escolha. O motor da caminhonete diminuiu, ficou de tocaia na esquina, esperando meu erro. Você assinou minha sentença. Cuspi as palavras devagar, para não deixar tremer. Assinei. Ele encarou, sem desviar. E assinei mais coisa do que devia. Naquele tempo, João, homem que não assinava, não dormia. Ou dormia sem gente. Devolvi. Ele suspirou. Sem gente e sem nome. O silêncio do corredor nos envolveu como manta áspera. Ele tirou do bolso um chaveiro, aqueles de servidor público antigo, com argolas e dentes amassados. A chave da sacristia que você usou, não é a única. Sempre tem outra. E mexeu as chaves como quem conta a culpa. O padre confiou em mim mais do que devia. E eu confiei menos do que precisava. Onde ele está? Perguntei. Quieto. A palavra veio na roupa de um lamento. Fizeram ele entender que o melhor sermão é o que não se prega. Eu engoli seco. A caminhonete acelerou uma unha, impaciente. Você veio me entregar? Forcei. Vim te tirar do corredor. Ele ergueu o queixo na direção oposta. Pelo quintal da dona Hilda se sai na viela da horta. Eles não entram por lá. Respeitam certos portões, ainda. E por quê? Porque alguém da família deles é afilhado dela. Amaro esboçou um sorriso triste. Até o mandonismo tem madrinha. Ficamos imóveis mais um instante. Eu precisava entender a moeda do velho. O que você quer em troca? Quero que você não morra à toa.
Disse, simples. E, a voz falhou 1 milímetro, que eu pare de acordar de madrugada ouvindo sua mãe bater panela no meu ouvido. As lembranças bateram como vento na cara. Minha mãe, pequena, de saia surrada, pedindo para pensar melhor. Eu, novo, achando que a lei era uma parede reta. A parede tinha portas secretas, e eu nunca soube. Amanhã, na curva do Cruzeiro Velho. Ele continuou. Eles não vão sozinhos. Vão te cercar em meia-lua. Vão querer que você largue o caderno e vire as costas. Se você virar, vão te ensinar a andar para sempre olhando para os pés. E se eu não virar? Vão dizer que tropeçou. O velho olhou para o céu de esquina. Meu conselho, não leva tudo. Leva capa, leva febre, não leva doença. Já não levei. Falei. O que presta já está noutro caminho. Os olhos dele buscaram os meus. Não era blefe. Antes de subir a serra, eu tinha passado no ponto do ônibus que leva leite e cartas para a cidade grande. O motorista, conhecido de infância, aceitou um envelope pardo com cara de recibo de cartório. Dentro, cópias das páginas e das anotações achadas na casa de Rosa, a foto do benfeitor e o bilhete quem dá, cobra. O destinatário era de letras que pesam, Promotoria de Justiça de uma cidade com nome de santo e fórum antigo. Se não chegasse, alguém pelo menos ia abrir por curiosidade. Curiosidade, às vezes, faz o trabalho de coragem. Você é mais teimoso do que eu lembrava. Disse seu Amaro, com algo que roçava respeito. Então faz do meu jeito até o sol subir. Me encontra antes do cruzeiro. Eu abro o caminho da capineira. Eles não conhecem por dentro. Não nessa geração. E Rosa? Rosa volta quando o vento virar pro lado certo. Hoje, ela é aviso de que podem tudo. Amanhã, pode virar lembrança de que não podem tanto assim. Ele me empurrou leve pelo ombro, como quem empurra o próprio filho para a escola, tarde demais. Anda. A viela da horta da dona Hilda tinha cheiro de folha amassada e sabão de pedra. Passamos agachados por baixo do varal, ouvindo só a respiração e, ao longe, o riso curto de quem acredita que já venceu. Do outro lado, um terreiro sem cerca dava para o fundo do campo. Dali, a estrada de barro suavizava na direção das terras altas. Vá por aqui até o pé da cruz antiga. Disse Amaro, antes de sumir como veio. Se eu não estiver, não sobe. Se estiver, sobe só até onde eu disser. Por que você está fazendo isso? Perguntei, já de saída. Porque um homem precisa escolher com qual silêncio quer morrer. Ele virou, cansado. Eu escolhi um que me deixe dormir 2 noites antes do fim. Fui. A madrugada tinha osso de garça. O frio mordeu costelas que já conheciam mordida de concreto. Cheguei ao pé do Cruzeiro Velho quando o céu ainda era um pano de carvão riscado de cinza. Uma sombra se mexeu ao lado do marco de pedra. Era Amaro, com o casaco grosso e o chapéu na mão. O cabelo ralo brilhava de sereno. Coloca o pacote no marco. Disse, formal. E espera. A caminhonete veio 2 minutos depois, sem farol alto, como se não quisesse acordar o crime. Desceram 3. O primeiro, o mesmo sorriso de ontem. O segundo, usado de ginásio e pretensão. O terceiro, moço, de bota nova, sobrinhos que herdam até o jeito de cuspir. Seu João, cantarolou do sorriso. Cumpridor. Gosto de homem que cumpre. Eu também. Respondi. Só não gosto de homem que cobra 2 vezes pela mesma esmola. Ele fez de conta que não ouviu. Olhou o pacote de pano no marco. Pousou a mão, pesado. E vira as costas. Sem cena. Antes, falei, quero ver a dona. O moço de bota nova riu,
um riso que não conhecia poeira. O mais velho ergueu o queixo na direção do alto da curva. Duas sombras estavam paradas perto da capelinha, uma delas, pequena, lenço na cabeça. Rosa. Inerme como oratório. Vendo sem ser vista. Tá viva. Disse o de sempre. Melhor assim. Vive mais quem fala menos. Seu Amaro pigarreou. Não era tosse, era senha. Vamos acabar com isso. Disse. O povo vai acordar. Não quero barulho de carreata de boato. Ah, o delegado aposentado, o homem do sorriso se curvou, teatro de respeito. Bom ter quem entende de ordem. Ordem é cada um ir pro seu canto. Devolveu Amaro, seco. O caderno fica com vocês, o homem desce inteiro, a mulher volta andando. E quem garante? Perguntei. A graça de São Miguel. Disse Amaro, sem piscar. E uma coisa que vocês não têm, nojo de escândalo fora de hora. O do sorriso sorriu mais. Pegou o pacote. Abriu. A capa dura, a lombada velha, o cheiro de tempo. As páginas por dentro, brancas. Só as primeiras, com títulos, e o resto, cópia muda, papel envelhecido à pressa com café. Ele entendeu. A mandíbula dele marcou o rosto. O senhor está brincando com o santo, seu João. Estou poupando o defunto de levantar. Respondi. O que vale já não está comigo. Nem na vila. Nem na serra. Já foi. O moço de bota nova deu 2 passos, mão indo para dentro do casaco. Amaro avançou meio corpo, firme, como não fazia há anos. Não. Disse. Aqui não. O silêncio que veio depois não foi vazio, foi cheio de escolhas. O homem mais velho olhou para a capelinha, olhou para o marco, olhou para mim. O cálculo nos olhos dele era antigo, quanto custa o escândalo, quanto rende o medo. Se o que presta já foi, por que estamos aqui? Cuspiu, baixo. Porque você precisava olhar para mim sem parede no meio. Respondi. E porque eu precisava ver que vocês ainda só vencem onde ninguém olha. Ele dobrou o pacote, guardou sob o braço. O moço de bota nova rangeu os dentes, ansioso de prática. O mais velho ergueu a mão, segurando o impulso. Vai ter volta. Disse, simples. O senhor e a dona vão aprender que notícia velha também mata. Talvez. Falei. Ou talvez canse. Eles subiram, levando nada como se fosse tudo. As sombras junto da capelinha se mexeram, Rosa desceu devagar, sem que ninguém a empurrasse. Quando passou por mim, não disse palavra. Encostou a testa no meu ombro por um segundo. O cheiro de sabão de roupa me tirou 40 anos das costas. Depois, seguiu, leve como quem ainda podia escolher o passo. Amaro ficou. Amanhã começou a desenhar cores no céu, uma por uma, cinza, rosa pálido, amarelo tímido. Os galos lá embaixo decidiram cantar ao mesmo tempo. Eles voltam? Perguntei. Sempre voltam. Ele respondeu. Mas nem sempre encontram porta. O senhor, não consegui terminar. Eu? Ele guardou o chaveiro no bolso. Eu vou receber visita. Gente de chapéu que pergunta de velho. Vou dizer que não vi. E depois, deu de ombros, depois eu durmo 2 noites. Quem sabe 3. Obrigado. Falei, sabendo que a palavra nunca paga o que deve. Não me agradeça. Amaro ajeitou o casaco. Só não esqueça. A vila aprende mais com quem lembra do que com quem grita. Ele desceu pelo lado das bananeiras e sumiu no primeiro recorte de luz. Os dias seguintes não foram de paz. Foram de pausa. Em São Miguel do Norte,
a notícia circulou como vento por debaixo de porta, que eu tinha voltado, que fui à serra, que deixei um livro de missa no marco, que a dona Rosa reapareceu em casa com um lenço no lugar. Ninguém me atacou no meio da rua. Ninguém me cumprimentou no meio da praça. As pessoas aprenderam, faz tempo, a viver com o pescoço flexível. Na venda, o rapaz do balcão me passou o recado com o troco. O ônibus entregou um envelope lá na cidade, gente de paletó fez cara feia. No boteco, um estranho pediu pinga e esqueceu um maço de cigarros com as iniciais AF impressas no papel, recado bobo e antigo. Na igreja, não vi o padre. Um substituto de passagem rezou missa breve, sem olhar no olho de ninguém. Rosa, à noite, pendurou roupa no varal como sempre, mas agora o lenço branco tinha um nó a mais. Esse nó dizia, vi e continuo aqui. De vez em quando, ela cruzava comigo na rua e não parava, só um toque rápido de unha no polegar, gesto miúdo de quem combina coragem com discrição. Quanto a mim, voltei para a casa velha. Levantei a cerca, arrumei a tábua da sala, plantei 3 mudas de café no fundo, mais por teimosia do que por esperança. Embaixo da minha cama, um saco de pano guardava o que restou, as fotos, 2 cartas antigas, as cópias de uma cópia, não como arma, mas como memória. Uma tarde, bateram na minha porta. Eram 2 rapazes de paletó, não os da serra. Mostraram um documento, falaram baixo, perguntaram de envelope, de ônibus, de interesse público. Eu disse o que tinha de dizer, que o que importava já não cabia na minha mão. Eles foram embora prometendo procedimento. Em São Miguel, promessa assim é fumaça, a gente vê, mas não segura. Seu Amaro não apareceu mais. Ouvi dizer que viajou para visitar parente e que a idade pede sossego. Pode ser. Ou pode ser que escolheu, enfim, o silêncio que queria. Rezaram por ele um terço discreto, de manhã, sem badalo. O sino tocou uma vez só, curta, para não criar pergunta. Os sobrinhos do coronel sumiram da rua por um tempo. Depois, voltaram, como retorno de seca, primeiro poeira, depois passos. Agora, não deixam recado de carvão. Trocaram o símbolo por recibo de doação na festa da padroeira. A fila para o saco de mantimento continua grande. Mas, quando o nome deles aparece no microfone, meio mundo desvia o olhar. Desviar já é começo. Você me pergunta se valeu a pena voltar. Se fugir da cadeia para cair na prisão antiga da vila foi troca justa. Se o nome lavou. Se a vida ficou leve. Eu não tenho resposta que se escreva com letra bonita. O nome não se lava, ele seca ao sol, torto, e a gente aprende a usar assim. A vida não fica leve, ela reparte o peso em lugares onde dói menos. E voltar não muda passado, só bota a mão dele no ombro da gente e diz vamos. Mas, naquela manhã na serra, quando Rosa encostou a testa em mim e o dia começou, eu entendi o que eu vim buscar. Não foi perdão, nem aplauso, nem justiça que entra em ata. Eu vim buscar o direito de existir com a verdade inteira, a verdade feia, quebrada, com página rasgada e letra raspada, e, mesmo assim, plantar 3 pés de café como quem acredita em água. Eu sobrevivi, mas não voltei a ser o homem de antes. E tudo bem. O que eu sou hoje cabe na minha voz sem gaguejo. Cabe no silêncio que escolhi. Cabe na lembrança que não me mata porque não é mais segredo dos outros. Se um dia eu for embora de novo, por vontade ou por destino, quero que digam só isso: ele voltou, falou, e ficou de pé. O resto é poeira que o vento leva em memória que a vila, cedo ou tarde, aprende a chamar pelo nome.